Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas, mas os vídeos tradicionais aqui do canal, que acontecem há mais de 10 anos, todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, continuam normalmente. Algumas pessoas preferem só áudio, então também, sempre que possível, colocarei essa opção aqui no canal. Vocês podem me ouvir aqui e nos streamings que são apenas de áudios. Gente, eu estava ouvindo aqui as minhas intuições e as minhas inspirações espirituais para saber o que eu deveria falar com vocês hoje. E eu me lembrei de uma situação que aconteceu há muitos anos. Eu fui jantar na casa de uma amiga. A gente jantou e depois eu fui ajudá-la a tirar a mesa, né? A levar a louça para a cozinha. E nesse trajeto da sala de jantar para a cozinha, sem querer, eu derrubei uma cumbuca muito bonita que ela tinha, uma cumbuca de cerâmica, derrubei no chão e a cumbuca quebrou, infelizmente. Evidentemente que eu fiquei muito constrangida com a situação, né, por estar na casa de uma amiga, ser visita, ainda quebrar uma coisa dela, fiquei muito mal comigo mesma, muito constrangida, muito chateada. E ela imediatamente, ela foi super solícita, super gentil, acolhedora. Ela falou: Gi, tá tudo bem, não tem problema, não fica tranquila, a gente quebra mesmo as coisas, isso acontece, eu também vivo quebrando coisa aqui, tá tudo bem. Ela foi super assim compreensiva e foi uma compreensão genuína, não foi aquela compreensão que você percebe que a pessoa ficou chateada, né, ou com uma cara de brava. E ela finge que compreende só para ser educada, não foi algo genuíno mesmo. Ela foi super gentil e acolhedora. Obviamente que eu me ofereci para pagar, ela não quis de jeito nenhum, eu insisti. Ela falou: imagina, de jeito nenhum, fica tranquila. Enfim, ela foi muito acolhedora com o meu erro. E essa situação, apesar de ser algo aparentemente muito simples e corriqueiro, né? É interessante da gente relembrar essas situações quando a gente é acolhido, quando a gente erra. Claro, tem erros e erros, né? Tem erros que podem afetar valores estruturais, mas tem erros que são totalmente aceitáveis e muitas vezes quando alguém erra conosco, a gente é extremamente intolerante com a pessoa, né? Às vezes até dentro de casa, com parentes nossos, quando alguém, sei lá, derruba um copo de suco em cima da toalha. Aí, às vezes, se for seu filho, por exemplo, ou seu parceiro, às vezes você grita com a pessoa: mas você é burro, você não presta atenção, olha o que você está fazendo, olha, você sempre faz isso, né? Às vezes a gente se estressa muito com o erro do outro, porque no fundo a gente é intolerante com os nossos próprios erros. Isso, inclusive, é algo que eu aprendi com Ali Cravo. Ele costuma dizer que o nível de intolerância, de crítica que a gente tem com as outras pessoas é o mesmo nível de crítica que a gente tem com a gente mesmo. E é interessante a gente se auto-observar, porque quando a gente não consegue acolher o erro de outra pessoa, é porque provavelmente a gente também não consegue acolher ou tolerar os nossos próprios erros. Isso gera uma série de problemas de relacionamentos. E sempre quando eu mesma estou sendo crítica comigo, com os meus erros, eu procuro lembrar dessa situação com essa minha amiga que foi extremamente acolhedora comigo no momento que eu cometi um erro. Claro, não foi um erro gravíssimo, né? Mas ela foi super solícita, super acolhedora. Eu falei: olha que legal a postura dela. Eu também preciso aprender a desenvolver essa postura comigo mesma, com as outras pessoas também, né? Porque muitas vezes, quando a outra pessoa erra e a gente não consegue acolher o erro do outro, aquela pessoa começa a olhar pra gente com medo de errar e ela deixa de ser espontânea, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente vê isso principalmente com crianças, né? Quando a criança tem uma mãe ou um pai que é muito repressor, claro, uma coisa é um pai e uma mãe que coloca limites, isso é importante para o desenvolvimento da criança, para que ela amadureça, enfim, para que ela desenvolva valores estruturais. Então é importante um pai e uma mãe que saibam falar não, né? Ou cuidadores que saibam colocar limites, claro. Mas tem cuidadores ou pais, né, que às vezes são extremamente rígidos com a criança e não permitem que a criança cometa nenhum erro. Então qualquer micro erro que a criança comete já vem uma bronca, uma punição, e aquela criança ela vai se tornando muito rígida consigo mesma.
Ela cresce como um adulto que tem muito medo de errar. E pelo medo de errar, de não ser bom o suficiente, ele acaba nem tentando. Eu estava até relendo esses dias um texto do Osho, no qual ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês agora e depois vou tecer meus comentários. Ele fala assim: quando você começa a viver por si mesmo espontaneamente, quando você começa a responder seus problemas da vida por si mesmo, quando você se torna responsável, você começa a crescer no Manumaya Kosha. Só um parênteses, Manumaya Kosha é o corpo mental, né? É o terceiro corpo, que é um corpo que está ligado à mente e, segundo ele, as pessoas vivem por imitação, né? Elas imitam outras pessoas, então acabam não possuindo uma mente, a própria mente, desenvolvendo o próprio corpo mental, porque imitam outras pessoas, né? Então ele fala logo abaixo, quando ele explica o que é Manumaya Kosha, ele fala que quando você começa a viver por si mesmo de maneira espontânea, você começa a crescer nesse corpo mental. Então, a mente e corpo cresce. Aí depois ele continua falando assim: torne-se cada vez mais vivo, autêntico e receptivo. Mesmo se houver a possibilidade de desviar-se, desvie-se, porque não há outro caminho para crescer se você estiver com tanto medo de cometer erros. Os erros são bons, enganos precisam ser cometidos. Nunca cometa o mesmo erro novamente, mas nunca tenha medo de cometer erros. As pessoas ficam com medo de cometer erros e por isso nunca crescem. Elas permanecem sentadas em seus lugares com medo de se mexerem. Elas não estão vivas. A mente cresce quando você enfrenta, confronta situações por si mesmo. Você usa a sua própria energia para solucioná-los. Não prossiga pedindo conselhos para sempre. Tome as rédeas de sua vida em suas próprias mãos. Isso é o que eu quero dizer quando digo faça você mesmo. Você estará em dificuldades, é mais seguro seguir os outros. É conveniente seguir a sociedade, a rotina, a tradição, a escritura. É muito fácil, porque todos estão seguindo-as. Você precisa apenas tornar-se uma parte morta do rebanho. Você precisa apenas mover-se com a multidão para onde quer que ela esteja indo, não é sua responsabilidade. Olha que interessante, né, gente, essa percepção que o Osho traz. Muitas vezes, pelo medo de cometer erros, a gente simplesmente repete o que todo mundo faz porque é conveniente, porque é habitual, porque é tradicional. Então, muitos de nós, a gente não tem a coragem de romper com aquele padrão, com aquele hábito, porque eventualmente se a gente vier a romper com aquela tradição, com aquele hábito, a gente pode ser execrado, excluído, esculhambado, rechaçado, difamado. Então, a maioria de nós, né, tem essa necessidade egóica de pertencer à multidão, de pertencer a um rebanho, de fazer o que todo mundo faz. E é por isso que a maioria de nós, a gente tem muito medo de errar, seja em pequenas coisas ou em coisas maiores, porque a gente sabe que muitas vezes com um erro vem a punição, vem o deboche, a ridicularização, a execração pública, a humilhação, né? E a gente aprende isso desde criança, pela maneira como os nossos pais, como os nossos cuidadores lidavam com os nossos erros. Na maioria das vezes, quando a gente errava, quando criança, a gente era ridicularizado, era punido, ficava de castigo, mesmo sem ter a intenção de errar, né? E isso fez com que muitos de nós crescêssemos com uma autocrítica muito grande, uma rigidez muito grande, não só conosco, mas também com o erro dos outros. É só a gente observar os tantos cancelamentos que acontecem por aí em rede social, né? Pessoas sendo execradas publicamente por conta dos seus erros, virando vítima de chacota, de deboche, de desdém, de desqualificação pública, né? Por que a gente faz isso?
Por que a gente elege bodes expiatórios para poder projetar as nossas raivas guardadas? Porque é mais fácil a gente execrar o outro do que olhar para dentro. Dói olhar para dentro, né? É difícil a gente integrar as nossas sombras, encarar os nossos erros, observar o quanto a gente precisa evoluir, o quanto a gente precisa mudar. Isso é muito doído. É mais fácil, é mais seguro para o nosso ego apontar apontar o dedo para o erro do outro, falar, olha só, o fulano errou, e dar risada do erro do outro, e ridicularizar e julgar o outro. Porque quando eu estou olhando para o outro, eu nego as minhas sombras, eu fico anestesiado e eu tenho uma ilusão de que sou perfeito. E é interessante porque a gente execra o outro para ter uma ilusão de que a gente é poderoso, só que a gente está num planeta de provas e expiações. Se a gente está encarnado aqui, santo a gente não é. Né? Eu tenho uma abordagem espiritualista, como vocês sabem, e eu entendo isso já. Kardec falava isso no Livro dos Espíritos, né? Que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Ela está em transição para se tornar um planeta de regeneração, mas ainda não é um planeta de regeneração. Então, nesse momento que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, a maioria das pessoas que está encarnada aqui, a maioria tem muito a evoluir, muito a aprender, né? A maioria não é um avatar, como foi Buda, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mãe Maria, Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Jesus e tantos outros avatares que passaram por esse plano, né? Espíritos extremamente evoluídos, que são modelos de consciência a serem seguidos por conta do seu nível de evolução, de compaixão, de luz, de bondade, de integridade, de generosidade, de ética, né? Pessoas assim extremamente evoluídas, fraternas, compassivas, amorosas. Esse não é o estado que a maioria de nós está. A maioria de nós, a gente ainda tem muito que evoluir, muito que aprender. Um dia seremos como Jesus ao longo da eternidade, depois de muitas encarnações, expansão de consciência, chegaremos nesse nível de evolução. Então ele é o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, porque ele é o modelo do que um dia seremos. Mas ainda tem um longo percurso para a maioria de nós, né? E por conta disso, é importante a gente lembrar que quando a gente está julgando o erro do outro, a gente também tem um teto de vidro, né? A gente também tem muitas sombras para integrar, muitas questões mal resolvidas, para a gente aprender a resolvê-las, para a gente aprender a transcender. Então, quando a gente observar alguém errando, não é que a gente não vai saber diferenciar o certo do errado. É importante sim saber diferenciar o que é certo e o que é errado. Emmanuel já nos falava isso através de Chico Xavier. Uma coisa é a gente diferenciar o certo do errado, outra coisa é a gente julgar o erro do outro. O julgamento é o problema, o discernimento entre certo e errado, não. Claro, aí você pode falar, Gisela, mas o meu marido errou comigo, ele me traiu. Então quer dizer que eu tenho que aceitar, porque eu não posso julgar o erro do outro, então se o outro errar muito feio comigo, eu sou obrigado a aceitar e ficar numa postura passiva? Não, gente, não é isso que eu tô falando, tá? Se a pessoa errou com você e o erro dessa pessoa afeta um valor que para você é estrutural, essencial, ou seja, inegociável, porque você é uma pessoa monogâmica, você tinha um acordo de monogamia com o seu marido errou com você porque ele te traiu, então ele foi contra, né, esse acordo que vocês tinham, ele não cumpriu esse acordo, ele não foi leal a esse acordo. E para você isso afeta um valor essencial e inegociável, então, nesse caso, eu não estou dizendo que você tem que tolerar e ser uma pessoa passiva e aguentar tudo, porque afinal de contas temos que perdoar os erros. Não, a partir do momento que a pessoa afetou um valor estrutural e o convívio com essa pessoa fica impossível, é saudável para você, é sinal de autoestima, de amor próprio você se afastar. Porque o erro da outra pessoa afetou um valor estrutural. Eu não estou dizendo com isso que você tenha que humilhar a pessoa, que execrá-la, que falar mal da pessoa para todo mundo, que ficar desejando coisas ruins para a pessoa.
entende? Então você pode se afastar se o erro do outro afeta valores estruturais, mas isso não te dá o direito de ficar execrando a pessoa, ou julgando, né, detonando a pessoa publicamente, até porque você também tem erros, você também tem sombras. Agora, se afastar da pessoa por uma questão de autoestima, de amor próprio, isso é super saudável, é até aconselhável. Então, se você sente que a pessoa não vai mudar, que não merece uma segunda chance, porque afetou um valor muito importante para você que é inegociável, maravilha, se afaste. Eu não estou sugerindo aqui para ninguém ser passivo, ser submisso. Pelo contrário, também é sinal de amor estabelecer limites, é sinal de amor próprio, né? A gente reconhecer que não dá para conviver com certas pessoas por conta da diferença de valores e se afastar. Isso não significa julgamento, isso significa percepção de uma desafinidade e aí, por uma questão de amor próprio, você se afasta, ok? Isso é saudável, isso está dentro da lei da afinidade, da energia amorosa. Agora, o problema, gente, que eu estou sugerindo aqui e estou trazendo para reflexão, né, é que muitas vezes a gente é extremamente intolerante com as limitações das outras pessoas, com os erros das outras pessoas, e por conta disso a gente acaba atraindo para a nossa vida alguns espelhos, pessoas que também são muito críticas conosco, pessoas que também não têm nem um pouco de tolerância ou compaixão com relação aos nossos erros, e aí a gente se chateia com isso e a gente não percebe que a gente também é assim com o outro e que a gente também é assim conosco. Então, tudo bem, não estou sugerindo que você cometa o mesmo erro muitas vezes. Mas quando você errar pela primeira vez, se você pudesse olhar com olhos de amor, com olhos de compaixão, sabe? Compreendendo que você é humano e não ficando apegado ao erro. Então, ok, você errou. O que você pode fazer depois que você errou? Se arrependeu do erro? Aí você pode se perguntar se você repetiria aquele erro novamente. Então, eu faria isso novamente de uma maneira intencional? Se a resposta for não, ok, significa que você já mudou em relação àquilo. Então, já é o primeiro passo do auto-perdão. O Ali costuma dizer que o perdão, ele só existe porque as pessoas acabam se condenando, né? Tem uma frase dele que não é ipsis literis isso, mas eu estou aqui traduzindo com as minhas palavras, que ele fala assim: se você quiser parar de perdoar, então pare de julgar. Eu acho essa frase muito bonita, porque na verdade a gente só precisa perdoar porque a gente julga, né? Se a gente para de julgar as pessoas, não tem por que perdoar. Se atinge um nível acima, né, do perdão. A gente perdoa porque a gente julga, mas se você não julga, não tem por que perdoar. Vai perdoar porque se você nem culpou, se você nem chegou a esse estágio do julgamento, não tem nada a ser perdoado, porque nada foi condenado. Infelizmente, no nível de consciência no qual a maioria de nós se encontra, a gente ainda precisa se perdoar e perdoar o outro, porque a gente julga muito, a gente condena, a gente discrimina, a gente tem preconceitos. Enfim, por conta das nossas sombras projetadas no outro, a gente ainda precisa aprender a exercer o perdão, porque a gente está num nível de consciência no qual o perdão ainda é necessário. Mas chegará um momento que a maioria de nós, a gente vai evoluir tanto, vai expandir tanto a consciência que a gente nem vai precisar se dar o trabalho de perdoar, porque a gente não vai ter julgado, entende? É um nível de amor muito elevado, de amor incondicional, que a maioria de nós não tem nem consciência para entender do que se trata, né? Esse nível do amor incondicional é o nível do amor dos avatares, né? Como Jesus, como Buda, enfim, Chico Xavier e tantos outros avatares que já passaram por esse plano. Eles, sim, estavam num nível tão elevado de consciência que exalavam amor e por isso nem chegavam a julgar. Embora pudessem ter o discernimento entre o certo e o errado, não chegavam a julgar. Inclusive, tem uma frase do Osho, né, que é bem interessante, que fala um pouco sobre esse movimento do renascimento, da gente aprender a não se identificar com aquilo que é transitório. Ele fala assim: a vida é constantemente uma ressurreição.
A cada momento ela morre, a cada momento nasce de novo. Você não pode se encontrar a não ser que se perca, e não pode renascer a não ser que morra. Claro, é uma metáfora, né? Mas que traz essa ideia do renascimento e de você não se apegar àquilo que é transitório, focar naquilo que é eterno, que é a nossa essência crística. Então, se você errou no seu passado e você fica apegado a esse erro, nossa, não poderia ter feito tal coisa, como é que eu fui fazer tal coisa? E aí você se pune, você fica se auto-rechaçando, né? Se auto-criticando por conta do erro do passado. Perceba que quando você faz isso, quando você ficar preso ao que você fez no passado e você não consegue se perdoar, no fundo, isso revela uma vaidade muito grande. Por que vaidade? Porque você não aceita a sua própria humanidade. Em sendo humano, é evidente que faz parte da sua natureza errar, que você está numa escola, certo? O planeta Terra, ele é uma escola. A gente vem aqui para aprender a expandir a consciência. Se nós não somos espíritos puros ainda, se não somos espíritos perfeitos ainda, é evidente que o erro vai fazer parte da vida, isso é inevitável, né? Então, se você não é capaz de aceitar um erro que você cometeu no seu passado e você fica se punindo por conta desse erro até hoje, se você não consegue exercer a autocompaixão, o amor próprio e acolher os seus próprios erros, se você é um carrasco consigo mesmo, né, e não consegue se perdoar, é porque provavelmente você está preso a uma vaidade do próprio ego que não aceita errar, que não admite. É como se você pensasse assim, nossa, como é que eu, que sou um espírito tão iluminado, tão grandioso, tão perfeito, como é que eu posso errar? Eu não posso errar porque eu sou maravilhoso, né? Então, para você aceitar que você pode errar, você tem que aprender a aceitar suas sombras, a acolher as suas sombras, a integrá-las, a não lutar contra elas, a entender que você é um espírito em aprendizado, você ainda não é um espírito puro, um espírito perfeito. Você está aqui para evoluir, como todos nós, e está tudo bem. Você não é especial, você não é diferente dos outros, você não tem que ser algo que você não é. O Osho, inclusive, dizia, o importante não é ser perfeito, o importante é ser espontâneo. Então, assim, se naquele momento do seu passado você cometeu um erro, tenha certeza absoluta que naquele momento, com a consciência que você tinha naquela época, com a visão de mundo que você tinha, aquilo foi o que você conseguiu fazer com a consciência daquela época. O importante é hoje você se perguntar, eu cometeria aquele erro hoje com a consciência que eu tenho hoje? Se a resposta for não, então pronto, é sinal que sua consciência já evoluiu. Outra coisa que você pode perguntar, o que eu posso fazer de bom hoje para compensar o erro do passado? Então vamos supor que no passado você teve uma atitude muito reativa com uma pessoa que você amava e você difamou essa pessoa, falou coisas negativas para ela. Isso prejudicou a vida dessa pessoa. Vamos supor que isso aconteceu, sei lá, mais de 20 anos. E você carrega essa culpa até hoje. Nossa, não deveria ter feito isso. Aquela pessoa era tão boa, eu fui tão injusto, eu falei um monte de absurdos, eu prejudiquei a pessoa, eu difamei ela. Ok, é um erro que você cometeu no passado. Então você pode se perguntar, quem sou eu hoje? Eu cometeria esse mesmo erro hoje? Eu faria o que eu fiz no passado de difamar alguém, de falar coisas reativas para uma pessoa que eu amo? Eu faria isso hoje? Então vamos supor que você responda, não, não faria. Ok, maravilha, sinal de que houve uma mudança no seu comportamento. O que você pode fazer de bom hoje, agora, nesse momento, para compensar o erro do passado? Então você pode, por exemplo, isso é uma sugestão minha, aí você avalia no seu coração se faz sentido para você. Você pode rezar para o mentor espiritual dessa pessoa e para o seu. Você pode enviar mensagens positivas para outras pessoas, por exemplo, nas redes sociais, gravar vídeos com mensagens positivas, né? Você pode ajudar alguém que está passando por algum problema de difamação.
Enfim, existem várias formas de você compensar o erro do passado. Então não é que você vai fazer aquilo com a intenção de compensar, mas você reconheceu o erro e você vai fazer o bem hoje. Então o erro que você cometeu no passado, você não pode voltar atrás e desfazer, mas você pode usá-lo como uma mola propulsora para o desenvolvimento da sua consciência e se perdoar. Falar, bom, a minha consciência da época só podia ter feito o que fez, eu não poderia ter feito diferente naquele momento, porque eu tinha outros valores, outra consciência. Eu fiz o que deu para fazer, tá errado? Ok, não vou repetir o erro, vou procurar fazer o bem agora. Então, gente, quando a gente faz o bem no presente, a gente acaba sim compensando muitos erros do passado. Do ponto de vista energético e espiritual, o bem que a gente faz hoje tem um peso infinitamente maior do que os erros do passado. Agora, quando a gente fica preso ao erro do passado e se punindo e naquela vaidade, não poderia ter feito, porque que absurdo, eu errei, e se chicoteia, e se pune. Quando a gente fica nessa energia da culpa, a nossa vida fica paralisada. E aí a gente não ajuda ninguém, a gente se torna uma pessoa vaidosa, que fica presa ao passado, que não sabe lidar com os próprios erros, porque não tem inteligência emocional para entender que pode errar, que o erro faz parte da vida. Né? Tanto que a gente tem muitas encarnações justamente por isso, para poder compensar os erros do passado. Se não bastaria uma única encarnação, a gente já aprenderia tudo o que tem que aprender, já se tornaria um espírito puro e acabou o planeta de provas e expiações. A gente já seria uma pessoa super iluminada e não é assim que acontece. A gente precisa, sim, na maioria das vezes, de muitas existências, porque a gente comete muitos e muitos erros ao longo da eternidade, né? E quando a gente fica preso ao erro, preso ao passado, a nossa energia fica o tempo todo ativando aquela frequência do passado, a gente paralisa a nossa vida. Com isso, a gente não se autoajuda, porque a gente fica travado no erro do passado, vibrando numa frequência antiga que não faz mais sentido para a nossa vida atual. A gente não ajuda outras pessoas e não resolve o problema pela causa. Então, de que adianta a gente ficar na culpa, né, na punição? Ai, não devia ter feito. Meu Deus, e agora eu errei? Tudo bem, já foi. O que você pode fazer de bom agora? Você pode orar por essa pessoa, pelo mentor espiritual dela e pelo seu. Para quem não sabe como fazer isso, tem vídeo aqui no canal, Ritual de Cura para Relacionamentos. É só vocês digitarem na lupa de pesquisa que facilmente vocês encontram esse vídeo, no qual eu falo do Ho'oponopono canalizado, falo da oração para o mentor. Então você pode orar pela pessoa, para o mentor dela e para o seu. Você pode fazer a caridade hoje, você pode ajudar pessoas, idosos, crianças, animais. Tem tanta gente precisando de ajuda, tem tanta oportunidade para você ser bom, para você ser altruísta, para você ser fraterno. Que tal focar nisso? Vai fazer uma caridade. O tempo que você perde na vaidade da autopunição, você poderia estar fazendo uma caridade. Você poderia estar ajudando alguém que precisa. O tempo que você perde se punindo e relembrando o erro do passado, você poderia estar evoluindo, ajudando a si próprio e a outras pessoas. Percebe? Você poderia estar orando pelo planeta, você poderia estar ajudando animais de rua, você poderia estar ajudando uma instituição, ajudando um amigo, entende? Vibrando por alguém, fazendo um bem para outra pessoa, e você está lá, se punindo, se julgando, se culpando. Você acha que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quer que os seus filhos percam tempo e energia, né, se identificando com erros do passado? O que isso vai te trazer de bom? O que vai trazer de bom para outras pessoas? Então, a minha sugestão amorosa é que você seja compassivo consigo mesmo. Da mesma forma que essa minha amiga foi extremamente compreensiva, carinhosa e generosa com o meu erro, aquilo foi um modelo para mim, para eu aprender a desenvolver essa mesma generosidade comigo mesma, porque eu não tinha essa generosidade comigo. Eu era uma pessoa que eu me culpava muito por qualquer errinho que eu cometia. Eu falava, não devia ter feito, eu ficava relembrando do erro e me achando muito burra por ter cometido aquele erro e me punindo e me criticando, e às vezes deixava de fazer outras coisas pelo medo de errar. Quando a gente vai avaliar, gente, por trás de todo medroso, de uma pessoa que tem medo de errar, tem um vaidoso,
Tem uma pessoa que não aceita lidar com os próprios erros porque quer ser uma coisa que não é, quer ser perfeita. E eu não sou perfeita, ninguém é, senão a gente não estaria encarnado nesse plano. Então você quer parecer perfeito para um monte de gente que está num planeta de provas e expiações, assim como você, que está aprendendo como você, que também não é um grande avatar, assim como você. A maioria de nós, a gente está aprendendo. A gente não é um ser super evoluído, super especial. A gente tem que sair dessa vaidade, dessa arrogância e aprender a acolher as sombras, a aceitar, falar, ok, eu errei, não vou fazer o mesmo erro de novo, me perdoo pelos erros do passado, não vou ficar perdendo tempo e energia me punindo, vou fazer o bem agora, vou ajudar quem precisa agora. Ah, porque em outra vida eu cometi um erro gravíssimo. Ok, foi outra vida, outro momento, outra consciência. Já foi, é passado. E agora, no aqui e agora, o que eu posso fazer de bom para alguém? Como é que eu posso fazer coisas boas, úteis e verdadeiras para outras pessoas? Como é que eu posso usar o meu lado luz a favor do coletivo, a favor da fraternidade? Como é que eu posso ser interessante para outras pessoas? Como é que eu posso ser e estar alinhado com os ideais da nova terra? Como é que eu posso ser genuinamente caridoso? Como é que eu posso colocar o meu amor em movimento? Então, gente, se você se arrependeu do seu erro do passado, se você não faria de novo e se você está fazendo bem agora, é isso que importa. Faça a sua parte neste momento, faça o melhor que você pode, dentro das suas possibilidades. Você não precisa também ter ideais megalomaníacos, preciso salvar o mundo. Aí você coloca uma meta inatingível, né? Porque se você tem uma meta inatingível e você não realizar, aí você pode encontrar desculpa. Também era uma meta inatingível, né? Por isso que eu não realizei. Não, eu sugiro que você não tenha metas absurdas. Estabeleça metas possíveis, pequenas metas. Ah, eu vou adotar um cachorrinho abandonado. Eu vou, por exemplo, fazer um elogio para minha amiga. Eu vou dar um conselho para uma pessoa que eu amo. Eu vou fazer uma oração para o planeta Terra. Eu vou frequentar o centro espírita e vou fazer cursos dentro do centro espírita para dar palestras lá dentro, para aplicar passe, se for da sua crença, por exemplo. Ou seja, estabeleça pequenas metas, metas possíveis, que você vai conseguir cumprir, que você vai conseguir dar conta. Porque se você estabelece metas gigantescas que você não consegue dar conta, aí é inútil. Você não vai estar ajudando a si próprio nem ao próximo. Estabeleça pequenas coisas que você vai poder encaixar no seu dia a dia para tornar aquilo um hábito saudável. E através daqueles pequenos hábitos que você vai incluindo no seu cotidiano, você já está mudando a sua vibração e mudando a vibração das pessoas no seu entorno. Pode ser falar bom dia lá para a pessoa da padaria que você vai comprar o seu pão de manhã, tratar bem aquela pessoa, que é o mínimo que a gente deve fazer, mas infelizmente tem muita gente que nem isso faz, né? Tratar bem aquela pessoa, emanar uma energia boa, depois fazer uma oração para um amigo, para um parente seu que está precisando de oração, cuidar de uma plantinha, cuidar de um animalzinho, uma coisa simples que você vai conseguir incluir na sua rotina, mas são pequenas bondades que quando a gente soma, viram grandes coisas. Porque, gente, às vezes o nosso ego ele é tão megalomaníaco que ele fica com ideais gigantescos e inatingíveis e às vezes não faz o básico, que é o principal, as pequenezas do dia a dia. E nessas pequenezas a gente vê as mãos de Deus, sabe? Num café da manhã que você toma com uma energia de gratidão, numa bênção que você coloca na comida que você vai comer, numa oração que você faz antes de dormir, sabe? No pequeno, no simples, no cotidiano, a gente pode colocar o amor em movimento ali, nas coisas mais simples, nas coisas aparentemente mais triviais. E na medida que a gente vai colocando essa energia bondosa, generosa e caridosa em movimento nas pequenas coisas, a gente vai sentindo que a nossa energia se transforma, fica mais amorosa, mais generosa, mais compassiva. E, gente, me ouçam bem, não estou dizendo para você virar santo iluminado. A gente está num planeta de provas e expiações, a gente tem sombras, a gente tem defeitos, a gente tem limitações. Eu não estou dizendo para você ser um iluminado do dia para a noite, não é isso, porque essa seria outra meta muito grandiosa. Estou dizendo para você colocar o amor em movimento em pequenas coisas. E assim, você naturalmente, aos pouquinhos, com passos
de formiguinha, com muita calma, muita paciência, você vai compensando os erros do passado, entende? Nas miudezas do dia a dia, nos detalhes do cotidiano, nessas aparentes trivialidades, nas quais as mãos de Deus se revela de forma simples, de forma comum. Porque as mãos de Deus, gente, ela não está necessariamente em coisas gigantescas, ela está no pequeno, no dia a dia, no café da manhã que você toma com uma energia de gratidão, sabe? Numa mensagem bonita que você manda para um amigo, num abraço que você dá num parente querido. É nisso, é no pequeno, no aparentemente pequeno. A grandiosidade se revela ali, entende? E claro, gente, outra coisa que é imprescindível para que a gente consiga colocar o amor em movimento, para que a gente consiga se desapegar, se desidentificar dos erros do passado, da culpa, do medo, para que a gente possa mudar a nossa frequência e florescer encontrando o nosso verdadeiro centro, é imprescindível que a gente medite todos os dias. O Osho dizia que o amor só é possível quando a meditação floresceu. Ele falava assim: se você não sabe como ser centrado em seu ser, se você não sabe como você descansar e relaxar no seu ser, se você não sabe como estar totalmente sozinho e abençoado, você nunca saberá o que é amor. Por isso que é importante a gente encontrar esse centro interno, que é a nossa essência divina, nossa essência crística, que é inabalável. Essa essência sim é perfeita. Agora, nosso ego é cheio de limitações. E tudo bem, gente, o nosso treino é aprender a não ficar identificado com as limitações, com as sombras. Então, vamos supor, você percebeu que você é uma pessoa invejosa, que você é uma pessoa gananciosa, egoísta. A maioria de nós aqui no planeta Terra, a gente tem essas sombras, em maior ou menor grau. A gente é egoísta, ganancioso, soberbo, mimado. A gente tem essa sombra, ciumento, invejoso. A maioria de nós, tá? Não adianta a gente fingir que é santo, que é iluminado, porque a maioria de nós, a gente tem muitas sombras para trabalhar. Faz parte, estamos todos aprendendo. Agora, o problema é você ficar brigando com a sombra. Ah, não tenho isso não. Imagina, eu invejoso? Imagina, de jeito nenhum. Sou uma pessoa maravilhosa. Uma coisa é você ter autoestima, outra coisa é você ser uma pessoa soberba e ficar falando que você é coisas que você não é. A verdadeira humildade é reconhecer a sua luz e a sua sombra. Então, ok, você exercer uma arrogância, como fala o L. Cravo, né, uma arrogância saudável, na qual você se apodera de si mesmo e reconhece as suas qualidades. Isso é bom. Mas a soberba, a vaidade, a arrogância que não é saudável, isso revela uma falta de humildade, uma falta de autoconhecimento. E a pessoa faz isso para se autoafirmar, para ter poder, porque no fundo é uma pessoa que tem baixa autoestima. Então ela precisa ser soberba porque no fundo ela quer esconder as próprias limitações, né? A arrogância saudável não. A arrogância saudável é quando a pessoa assume quem ela é, tanto os defeitos, né, as limitações, as sombras, quanto as qualidades. E ela consegue aceitar isso. Agora, vejam bem, aceitar a própria sombra não significa ser cúmplice dela. Não significa ser conivente. Então, por exemplo, eu aceito que sou ciumenta. Sim, aceito que sou ciumenta. Uma coisa hipotética. Ok, aceito. Agora, como é que eu vou fazer para me tornar uma pessoa melhor, para conseguir resolver essa sombra? Então, aceitar que eu tenho uma sombra, reconhecê-la, não significa ficar identificada com a minha sombra, ficar apegada a ela, ficar validando essa sombra, achando ela bonita. Não. Eu sei que é uma sombra, mas eu aceito. Agora eu vou procurar me trabalhar para evoluir, não vou ficar acomodada e me identificar com essa sombra, e me envaidecer por ter essa sombra, né? Então é muito importante sim a gente aceitar as nossas sombras, a gente aceitar também a nossa luz, sem ficar apegado nem à luz nem à sombra, entendendo que somos seres em evolução, seres em aprendizado e principalmente, gente, não gastar tempo, não gastar energia se culpando pelos erros do passado. Ok, você errou, se arrependeu, não faria isso de novo, o que você pode fazer de bom agora? Esse é o combo da alegria, o combo da evolução espiritual. Arrependimento é o primeiro passo.
né? Você reconheceu o erro e se arrependeu. Maravilha, excelente. Faria de novo? Não. Ok. O que você pode fazer de bom agora? Faça o bem hoje. Não perca tempo se culpando pelos erros do passado. Isso é desperdício de tempo e de energia e não te faz evoluir. Aprenda com os erros e faça o bem hoje. Para de se punir, para de se culpar. A nossa sociedade é especialista em ficar trabalhando com a culpa, com a punição, né? Nossa, você errou, olha, você é um pecador, agora você tem que fazer isso e aquilo. Não. Para de se punir, de se culpar. Você está aqui para aprender, você é um ser em evolução. Você tem o direito de errar. Ok, errou, vamos fazer diferente agora. Vamos evoluir agora. Para de se culpar, já foi, é passado. A culpa ela é importante porque ela mostra que você não é um psicopata, que você sabe assumir os seus erros. Maravilha. Depois que passou esse processo, bola para frente, é fazer o bem agora. Usa sua luz a favor do coletivo. Faça algo de bom para o coletivo, para uma instituição, para pessoas que você ama. Faça um trabalho que seja útil para a eternidade, para o coletivo, para uma comunidade, para uma associação, para uma instituição. Seja útil para o todo. E para de se culpar, porque quando você está se culpando, você não ajuda ninguém, você não evolui, você fica estagnado no passado e você fica preso a uma vaidade do ego. Isso não ajuda ninguém, não é por aí. Então, minha sugestão amorosa para todo mundo que se identifica com a mensagem é assim: vamos colocar o nosso amor em movimento do jeito que dá, nas pequenezas do dia a dia. Você não precisa fazer uma coisa gigantesca. Expresse o seu amor no simples, no cotidiano, e assim você aos pouquinhos vai conseguir, de acordo com as suas possibilidades e com o seu momento de vida, você vai conseguindo expandir a sua consciência, você vai conseguindo compensar os erros do passado, você vai conseguindo ser um canal de amor, de luz, de alegria, de bênção, de generosidade para outras pessoas. E o principal também, gente, além de não ficar identificado com os erros do passado, é não ficar culpando o outro pelo erro dele. Porque quando a gente está apontando o dedo para o erro do outro, a gente também está criando um novo karma para nós. Porque o julgamento também gera um novo karma. Na medida que eu estou criticando o outro, eu estou atraindo situações nas quais eu também serei criticado, eu também serei rechaçado, porque eu estou entrando naquela energia. Uma coisa é o teu discernimento do certo e errado. Se alguém cometeu um erro, denuncio, um erro muito grave comigo, denuncio para as instituições responsáveis. Isso é importante, estabelecer limites, não cultivar vínculos indignos. Mas eleger pessoas como bode expiatório para projetar as nossas sombras, isso só revela o quanto a gente é incapaz de aceitar as nossas próprias sombras e de lidar bem com elas, porque a gente precisa eleger uma outra pessoa para projetar as nossas sombras ali. E isso gera um novo karma para nós, um novo problema, não resolvendo a nossa sombra na excelência, né? Então a gente tem que olhar para dentro, meditar, ao invés de ficar julgando o outro. E claro, estabelecendo limites nas relações que estão indignas por uma questão de amor próprio. Gente, esse foi meu recadinho de hoje, recadinho longo, né? 43 minutos. Espero que vocês não tenham cansado de mim, eu fui falando o que a intuição pediu. Se você gostou desse áudio, se fez sentido para você, eu peço para você deixar o seu like aqui para mim, compartilhar esse áudio com seus amigos, se você achar que vai ser útil para outras pessoas. E, claro, também te convido a se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Se você está me ouvindo no domingo, te desejo um final de domingo maravilhoso, muito abençoado, ou se você estiver me ouvindo qualquer outro dia, desejo que o seu dia seja recheado de boas energias, de muito amor, de muita leveza e muita alegria. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Até os próximos áudios e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!